você está no Política Sem Mistério. Aqui são 5 mulheres, 5 identidades, mas com um único objetivo: levar a reflexão política aí para o seu lar, para a sua área de convivência, para onde você estiver. E nós estamos aqui no último programa que fecha o Agosto Lilás. E a gente trouxe nesse mês aí grandes personalidades femininas que movimentam políticas públicas na nossa região, na nossa cidade, mulheres que fazem realmente a diferença. E a gente estava aqui, antes de começar essa gravação desse programa, fazendo um balanço que foi uma campanha formidável. A gente movimentou muito a cidade, discutiu políticas públicas importantes para levar a emancipação e a autonomia das mulheres. E para fechar esse último programa do Política Sem Mistério, no Agosto Lilás, aqui na TVI, nós estamos trazendo uma mulher. Essa mulher, ela hoje representa uma importância na história, na cultura, principalmente na história e na cultura dos nossos povos indígenas. Então, é uma mulher que não está movimentando uma política local. É uma mulher que não está movimentando uma política estadual e nem nacional. É uma mulher que está movimentando uma política internacional. Então, nós estamos aqui hoje muito felizes, né? Sim. Estamos aqui com as nossas apresentadoras, Viviane Leite, Maria Goretti, Jéssica Pinamar e Andréia Peixoto, iniciando esse último episódio do Agosto Lilás. E olha, acompanhe a gente aí no YouTube, no canal da TVI, né, canal 24, porque vamos começar uma nova temporada aqui no programa Política Sem Mistério, já com essa pegada, meninas, né? A gente está aqui, cada um com um símbolo, né, que faz parte da nossa cultura, principalmente aqui na região do sul da Bahia, que tem uma grande cultura indígena, né? Tá lá com o seu brinco de arara, aqui outro bom, homenagem ao Tupinambá. Homenagem ao Tupinambá também. Com essa tiara aqui, a Jéssica já é, visualmente, ela já traz as características, né? Os acessórios da sua nação indígena. E eu tô com essa tiarazinha aqui que representa a civilização Inca, né? Estive visitando Cusco, então ela esquenta um pouquinho porque ela é de opaca, gente, né? Mas ela é linda. Eu também gostei. Gente, ficou ótima. Gostou, né? Eu também achei. Meninas, vamos apresentar quem é essa mulher internacional que tem feito um movimento muito importante para uma retomada histórica, um turismo científico, a retomada cultural. Eu digo, não é apenas para os próprios povos tupinambás, né, para os povos indígenas, mas para o Brasil conhecer a nossa ancestralidade, os nossos povos. Então nós estamos aqui. Rafa, mostra aí quem está aqui com a gente para a gente cumprimentá-la. E a gente fica muito feliz, né? Querida, você sabe que eu sou uma fã. Sou os fãs de Glicéria mais conhecida. Eu tive o prazer de conhecer. Nem eu ainda. Mas já todo mundo ouviu falar. Não tem nem como não escutar. Eu sou fã só de ouvir falar, né? Glicéria Tupinambá, ela é mais conhecida como Célia Tupinambá. Ela nasceu, gente, na Serra do Padeiro, né? Lindíssimo lugar. É a terra indígena dos Tupinambás, que fica aqui em Olivença, em Ilhéus, né? E hoje ela está fazendo mestrado no programa de pós-graduação em Antropologia Social pela UFRJ. Ela é professora, gente, do Colégio Estadual Indígena Tupinambá, lá da Serra do Padeiro, que não foi inaugurada ainda, né? As novas instalações, está lindo o colégio lá. O governo estadual deve inaugurar recentemente as novas instalações. Ela é graduada em licenciatura intercultural indígena no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Ela foi presidente da Associação dos Índios
tupinambás da Serra do Padeiro, sendo responsável pela aprovação e gestão de projetos voltados ao fortalecimento da aldeia. Isso faz uma grande diferença para as políticas e fortalecimento dos nossos tupinambás aqui na Serra do Padeiro. Ela atuou na articulação de povos e organizações indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, Apoime, e foi integrante da Comissão Nacional da Política Indigenista na CNPI, né? Representa o povo junto a organizações unidas, né? Ela faz parte da ONU, né? Para a igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, a ONU Mulheres, é uma integrante da ONU. Realizou em 2015 o documentário Voz das Mulheres Indígenas, que reúne depoimento de mulheres indígenas da Bahia, de Pernambuco, Rio Grande do Sul e Alagoas. Jéssica, no final desse episódio você vai fazer a propaganda do nosso documentário que está na Pinateca, no Rio de Janeiro, né? Calma, gente, tem tanta coisa. Mas deixa eu cumprimentar a Célia, esse baluarte da cultura, da história, das comunidades indígenas e das mulheres indígenas. Célia, querida, sinta-se abraçada e seja muito bem-vinda aqui no Política Sem Mistério. Salve, salve. Salve, salve. E já passa a palavra para você, para a gente começar as nossas rodadas, porque a gente quer te explorar aqui muito hoje. Seja bem-vinda, Célia. Obrigada. Goi, goi, goi. Salve, salve, salve. Goi, goi, goi. Aprendi. Célia, para a gente começar essa primeira rodada, a gente tem tanta coisa aqui para conversar. Eu queria falar, primeiramente, quem são os tupinambás, né? O território dos tupinambás de Olivença, ele está localizado no sul da Bahia, né? No sul do estado da Bahia. E ele pega diversos municípios. Ele pega Ilhéus, Buerarema, Una, São José da Vitória. E trata de uma área predominantemente da Mata Atlântica, né, que vai toda a costa marítima, medindo aí 47.376 hectares. E foi apenas em 2001, é algo muito recente, e uma luta que a gente sabe que é árdua, intensa, violenta. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAIS, que quando em 2001 reconheceu oficialmente a existência dessa etnia tupinambá. 8 anos depois, em abril de 2009, a primeira fase para a demarcação do território foi concluída com a publicação do resumo do relatório circunstanciado de identificação e delimitação da terra indígena Tupinambá e Olivença. Desde então, o povo tupinambá ele ainda aguarda, né, a assinatura dessa declaração da portaria delatória do território. Bom, a gente sabe, né? Estamos aqui com Jéssica, estamos aqui com Célia Tupinambá. Sabe que essa retomada foi um processo difícil. Eu já estava trabalhando como delegada de polícia, foi um período muito intenso. Não iremos discutir essa parte de criminalização dos povos indígenas aqui. Esse é um assunto que, com certeza, uma hora a gente vai debater, né? Até porque eles têm direito a essa terra, então a gente não discute esse direito. A gente fala de um processo de criminalização dos povos pretos e a gente fala de um processo de criminalização das comunidades indígenas, mas é um outro contexto. Passado esse período de conquistas, né, de retomada, não digo conquista, a palavra certa é essa, ela porque fica no nosso dialeto e a gente tem que desconstruir e construir a palavra certa, que é retomada. Eu falo bem devagar, porque é essa palavra que a gente fala, retomada de um local que sempre pertenceu às nossas comunidades indígenas. Mas agora nós estamos falando de uma outra retomada muito importante, que é a retomada do patrimônio, porque as comunidades indígenas, ela não vive apenas dos seus territórios, ela vive da sua cultura, ela vive do seu patrimônio, né? Então, quando se fala em patrimônio, né,
a gente sabe que boa parte desse patrimônio foi saqueado, foi roubado, foi algum tempo contrabandeado. Então, Célia, eu quero começar essa discussão aqui com você, que a gente sabe que boa parte do material, né, das peças, que representa essa cultura, que representa a sua história, estão em museus, principalmente museus europeus, que são chamados museus universais, são os maiores museus. E tem uma trajetória, essas peças, está nos museus europeus, muito ligado ao colonialismo, né? Dizendo que ali uma argumentação que os museus universais, ou os maiores museus, argumenta que estando ali, num só lugar, poderia dar acesso a toda a humanidade, dizendo, mas a gente sabe que isso é uma falácia, né? Até porque nem todo mundo, né, principalmente a América Latina, consegue acesso. Eu quero que você me conte um pouco como tem sido essa sua relação com esses museus, né, internacionais e com a descoberta dessas peças e a retomada desse patrimônio. Eu vou falar especificamente do manto, mas a gente sabe que tem mais do que o manto nesses museus. Tem muitas peças dos tupinambás nesses museus. Obrigada, né, pela apresentação e tá situando as pessoas, né, do que é o direito dos povos originários, né, e não só falar da questão, né, de patrimônio, falar dessa questão do acesso, né, a gente tá discutindo acesso. Eu não gosto muito desses termos utilizados, né, que é roubo, saque, pilhagem, porque você esvazia uma possibilidade de negociação. Quem são juízes, advogados, promotores, né, eles tentam estabelecer conversas para que chegue em ambas partes não tenha tanto atrito, né, isso, prejuízo para cada lado. Então eu penso na mesma cosmologia do meu povo, né, Tupinambá, do direito ao outro, né, ter direito até ao choro, né, até no o julgamento Tupinambá, ele tem direito do próprio inimigo, tem direito à família, construir uma família, e no seu julgamento, né, essa família chorar, e a mulher, sua esposa e filho, os seus defensores, né, e chorar a sua morte. Então, eu acho muito respeitoso nessa visão no autogoverno Tupinambá, em que as pessoas ainda não conseguiram entender o que significa isso, né? Como é que Tupinambá, por mais que tenham estudado, ainda não tenha entendido, compreendido de fato o ser Tupinambá, a filosofia Tupinambá, que ele tende a atender todos os âmbitos, né, de ciências, né, de consciência, né, de entender toda a coesão, né, para depois tomar uma decisão. E eu vejo essa inter-relação aonde quando o manto Tupinambá, ele tem uma agência, as pessoas esquecem, né? Eu acho que quem vai entender um pouco disso é quem é povo de terreiro, né? As mães de santo, pessoal que tem uma agência, que eles sabem que tem os rituais, e os rituais, quando passam certas coisas pelos rituais, eles não são mais aqueles objetos, eles são outra coisa. Então tem que ter um respeito, uma outra forma de lidar. Então, os nossos viajantes, né, Randa Staden, Jean Delery, mas TV e outros que escreveram sobre nós, deixaram bem claro lá, nas escritas, principalmente, quando se escreve, fala da agência do maracá. Vou dar um exemplo, maracá. Ele escreve que o maracá é um instrumento, né, de cabaça, né, que era tirado, era colhido e era limpo, né, feito um oco, atravessado uma madeira com sementes, e antes de passar por ritual, simplesmente ele era um chocalho, né, poderia até ser chutado de pé.
era utilizado para as festas profanas. Mas no momento em que passa pelo ritual, pelo ritual dos pajés, ele era agenciado. Então era colocado no atejupá e lá ele ia ser alimentado. Então todas as bebidas, tauim, frutas, alimentos eram postados diante desse maracá, porque tinha ali uma agência, um espírito, e que tinha que ser alimentado, o espírito do maracá falava. Então, e ele tinha que ser bem conduzido para instruir quem ia utilizar ou quem ia para a guerra. Então, não se trata apenas de um maracá, mas de um maracá com agência. Era assim com o maracá e era assim com a embirapema, que era o instrumento do guerreiro de fazer o ritual antropofágico conhecido, né? E o manto, Tupinambá, fazem parte dessa agência, o qual quem importa. Na sociedade Tupinambá, no autogoverno Tupinambá, quem portava os mantos eram os caciques, grandes caciques, né? Seriam os tamoios, os velhos, né? E para chegar nesse lugar, nesse lugar do conselho, né? Tinha os 3 pajés que usavam o manto, os 4 caciques, pelo seu governo, usavam os mantos, e 6 a 7 mulheres usavam mantos, porque ela era responsável por vários rituais que antecedem os rituais, desde o preparo do cauim, desde o preparo da borduna, da embirapema, da feitura da corda, da mussurana, desde a feitura do maracá. E muitas coisas se passam pela mão da mulher. E ela, então essas 6 mulheres também eram portadoras dos mantos, que poderiam ser as pajés, as magés, as poçangueguara, as moçangue-igara, e elas são essas mulheres que vai também ter essa importância na agência do manto e sentada ao conselho. Então você vai ter um conselho de 13 pessoas para decidir a função e a vida social do povo, né? Então a gente tem aí um conselho. Então, se você tem uma complexidade dessa dentro de uma organização em que o povo considerava nós selvagem e primitivo, que éramos ligados à idade da pedra polida, né? Então, considerado a gente nesse período. Então, se você tem um povo com essa complexidade, como é que esse povo era primitivo? É uma pergunta, né? Então, eu acho que é muito dizer assim, vocês foram roubados, saqueados, não sei o quê, uma série de coisas. Eu acho que para um povo tão inteligente e que passavam 3 horas, para um bom cacique, ser um bom cacique, a pessoa tinha que ter oralidade, coesão, de orar 3 horas. A pessoa tinha que ter o domínio da fala, né? Falar durante 3 horas para uma pessoa, sem se repetir. E aí, posterior, o outro também. E você teria 3 horas de escuta de cada. Então, você teria um tempo para analisar muita coisa. Então, não era simplesmente tomar uma simples decisão, né? E o interessante é que nessas leituras que eu estou fazendo, eu encontrei que Cunhambebe conseguiu negociar junto aos franceses, eles tinham até canhões. Então, que povo é esse? Gentileza, depois você mostra aí Célia e Jéssica, né? Elas andaram nos museus da França, da Inglaterra, tiveram também na Dinamarca, né? Célia já esteve lá visitando esse manto que vai ser repatriado. Célia, eu vou abrir aqui a discussão com as meninas, né? Tá aí mostrando as imagens de Célia. Esse manto foi em Paris, lá no Museu do Quai Branly. A gente teve acesso dele a primeira vez em 2018. Sim. Em uma viagem que nós fomos apresentar trabalhos acadêmicos, trabalhos da universidade. E foi uma surpresa para nós ter o contato pela primeira vez com o manto Tupinambá, né? Que nós não sabíamos que nós iríamos ter esse acesso. Então foi a primeira vez que tivemos acesso a um manto, né? Tão milenar, né? Um manto do século XVI. E agora, recentemente, em 2023,
nós fomos lá novamente para fazer estudos, né, mais profundo, juntamente com os curadores, com os pesquisadores. Então, nós tivemos acesso a esse manto que está passando aí na tela do Quebroli 2 vezes. E Célia, que teve contato, né? Eu não fui junto com Célia para a Dinamarca, mas foi Célia que foi nessa viagem, que é o manto que está retornando para o Brasil no ano que vem, que é o manto Tupinambá, o manto das penas do lobo, com as penas de Guará. Guará, né? Aquele manto vermelho lindo. 1,80 m, né? E 80 de largura. O que chama atenção ali no que Célia está dizendo, né, meninas, é justamente que não se trata de uma nação simples, é uma nação complexa, com formação governamental, com instâncias, com rituais, com hierarquia decisórias, né? Então, se só um objeto. Exato. E que tudo isso, né, se não for as peças preservadas, se as peças não estiverem repatriadas, esse conhecimento, né, do maracá, como ela está dizendo, dos rituais, quando o manto usava, quem eram as posições hierárquicas dentro desta nação, que não é uma nação simples, né? Não é algo primitivo que é colocado o indígena nos livros de história. E isso tem que ser aberto não só para as comunidades indígenas, mas para toda a nação brasileira. E é muito importante esse trabalho acadêmico de Célia, essa pesquisa, porque ela vem trazendo uma leitura de uma mulher indígena e de uma mulher que constrói mantos. Então, ela vem com uma outra leitura e vem através também dos sonhos, do seu olhar enquanto indígena e traz toda essa outra narrativa do que foi deixado aí de forma, né, solta. Então, vai ser muito histórico esse trabalho que ela vem buscando aos poucos, né, dentro desses museus do âmbito internacional, dentro da Europa, onde ela já passou por diversos. E traz também uma visibilidade também para o povo tupinambá, né? Então, quando a gente vê uma mulher como Célia, como Jéssica, né? Uma mulher indígena, e que traz uma visibilidade de um manto como esse, trazendo para cá, e que elas foram uma das precursoras, a gente pode dizer, né? As pessoas que estavam inicialmente, que tá lá, e que viu de perto, que teve acesso, coisa que não tiveram há muito tempo, ao longo dos anos, e teve esse acesso, traz uma representatividade muito grande. E isso é motivo de orgulho, Liz, sabe? De orgulho, porque, assim, tá perto de Jéssica, para mim é um orgulho, né? Tá perto de nós estando aqui para tratar desse assunto. E agora Célia, que traz essa cultura pra gente. Porque eu não conhecia sobre o manto, eu não sabia nada sobre o manto. Não, nem eu. Eu não sabia sobre o povo indígena como eu deveria saber, né? Eu chamava de até índio. Porque não... Lembra que a gente conversava aí? Porque não é contada a história da forma com que Célia está no santo em minha vida. Olha, eu nunca usei. Sabe? Isso aqui pra mim representa muito. Tá feito, né? Com toda a gente usava mais como acessório. Quando usava. E agora a gente tem todo um... Então isso é todo um significado. Hoje tem um significado. Hoje eu falo sobre o assunto com tranquilidade. Sabe uma perspectiva de movimento de retomada histórica. Quando eu coloco os brincos indígenas, é como se eu vou para a sala de aula com eles, justamente para dizer, estou manifestando uma retomada histórica e cultural e o que significa esse acessório estar aqui na minha vida com eles. Exatamente. É isso aí. É isso aí que a gente quer, né? A gente que não é indígena, a gente quer trazer também isso, né? Então, sim. E interessante também a questão do repatriamento, né, cultural, que foi falado agora. Porque antes o Brasil, até então, ela estava do canto, ela não se interessava por uma questão. E até essa questão da divisão que houve dos mantos, né, que está os 10 mantos estão divididos em Paris, tem a Itália, aí vem para a Dinamarca, então estão bem espalhados nos museus da Europa, né? Eu queria só fazer uma observação, meio que um questionamento, com o que a fala de Célia ela me chamou muita atenção com relação a esse respeito com que ela trata os colonizadores, né? De ela dizer, não,
Nós não fomos roubados, porque como que uma sociedade tão complexa como a nossa, tão profunda, com tanto conhecimento, com uma organização, foi roubado, foi tomado. E o E respeito aí, que ela tem. Célia, esse respeito e essa questão de essa noção conciliatória que a sua cultura, né, que é a nossa cultura, traz, apresenta. Eu jamais ouvi dizer, jamais ouvi nessa perspectiva de conciliação, mas porque como é tudo passado para a gente com relação aos nossos povos originários, os indígenas eram pessoas hostis, entendeu? Então, eu queria, se você puder, em breve síntese, me explicar. Eu entendi a parte que você fala, né? Que não fomos roubados, os indígenas não foram roubados. Que palavra nós podemos utilizar, que termo nós podemos utilizar para essa ação que foi feita de tomada, entre aspas, né, do que pertencia aos povos originários aqui no Brasil? Então, muito obrigado pela sua pergunta. Achei excelente, né? Tem uma inquietação aí, né? E nessa inquietação, porque nem tudo a gente tem que esticar, né? Quando você estica, estoura. E talvez não é esticando, né? Às vezes talvez você estica, o outro estica. E talvez você cede, o outro cai, né? Então tem que ter estratégia. Estratégia de luta. Acho que a estratégia é a melhor coisa para você seguir. Porque nós indígenas, a gente sempre estamos em guerra. A gente nunca não estivemos em guerra. Então, se você constituir a linha do tempo entre os tupinambás, o que a gente tem hoje é um cenário de luta e de guerra, sempre, constante. Se você olha para a Amazônia, hoje a Amazônia só existe porque os povos do litoral do Nordeste seguraram o máximo a colonização. E guerreamos, lutamos, tivemos todos esses enfrentamentos. Houve alianças, no caso, no Ocará, onde estava a representação dos pajés, dos caciques e tudo mais. Foram 3 decisões: a de aliança, a de sair para refugiar para mais dentro da mata, outros foi fazer essa luta iminente, morrer diante da espada do outro. Então, todas as 3 decisões foi tomada e todas as 3 decisões foi assertiva, porque ficou registrado na história. Os que lutaram e morreram, os que refugiaram para dentro da mata, para que hoje na Amazônia tenha povos indígenas isolados, de recente contato, Amazônia em pé. Temos hoje os vestígios dos indígenas em que foram para a Europa e fizeram essa diplomacia, né? Os nossos embaixadores. A gente teve Catarina Paraguaçu, uma embaixadora, né? Poliglota, falava português, francês e a língua dela originária, aonde foi batizada na França e voltou como rainha, né? Então, um rei, quando visita o outro rei, você leva, presenteia o outro rei com o que é mais precioso do seu território. Então, há um roubo aí? Acho que não, né? Então, diversos povos indígenas na narrativa foram atravessados o oceano. Não ficou-se os nomes, né? Porque houve essa invisibilidade. Mas não pode invisibilizar que os mantos chegaram lá. Tem o outro momento, né? Tem o registro de Maurício de Nassau, no caso, que confere o manto que está na Dinamarca. Está retratado pela a negociação, né, entre Maurício de Nassau e os indígenas, o que doaram, né? E eles levaram essa peça. Aí tem um questionamento que é peça, né? Porque peça, para mim, são pessoas. E foram levadas, atravessadas o oceano para realizar alguns rituais. E esses modos foram deixados, né? E aí, de repentemente, você vai encontrar no Palácio de Versalhes, né, a retratação
na sala real, né? Salão real, um afresco, né? Pintado num corpo, um manto vestido um corpo de uma mulher, mesmo que tenha traços gregos, né? Mas você vai ter uma representação, um significado aonde o respeito em que outra nação tratava a gente, considerava como um povo que pudesse negociar. Então, no registro do mapa, né, que temos a França Atlântica, a Holanda, né, Atlântica, vários países, né, a Inglaterra, né, os ingleses, os espanhóis. Tivemos várias tentativas de vários países, né, tentando colonizar o Brasil. Esse dia eu falei para os meninos, que o rapaz, né, discutindo a questão do Museu N1, ou Museu 1, e aí falou bem assim que a colonização tinha dado certo, né, que é por isso que nós fomos colonizados. Eu falei, não, se eu existo, eu estou aqui para dizer que a colonização deu errado. Se eu estou aqui é porque tem alguém que fez o contrário, né, então não deu certo, não funcionou a colonização. Então, se eu existo é porque ainda temos aí uma quebra de braço, ainda temos uma luta ainda para frente. Se ele se sentiu vencido, mas eu não sou vencida. Então, eu tento entender nesse ponto de vista e o quanto que as pessoas estão colonizadas, né? E o quanto que elas desconhecem da cultura indígena. Muitas pessoas pensam na cultura indígena somente na parte da alegoria, né? Dos adereços, do que é bonito, as cores. Mas não entende a filosofia de luta, da resistência, do que eles estão tentando se manter vivos sobre a terra, né? Então, como negociar, como tratar, como sobreviver, como se manter, como se refugiar dentro de um campo que a gente não dominava. Nós estamos chegando agora na universidade, né? Somos pioneiros, né? Somos chegantes agora. Olha quanto tempo para a gente chegar na universidade. Se você olhar para o campo da política, pelo campo do judiciário, nós estamos chegando agora como os nossos primeiros advogados. A gente não tem nenhum indígena promotor, procurador, juízes, nesses âmbitos todos que você já encontra pessoas negras, né? Você encontra, mas se você pensar em povo quilombola, povo de quilombo, quantos que estão lá nesse lugar do advogado, do juiz? Então, quem luta pelo território, pela terra, eles estão sempre atacado o tempo inteiro. Então a gente está sempre na defensiva, nessas barreiras, né, de poder causar essa resistência. É tanto quando a gente fala disso, eu trago até a memória agora da mãe de santo, mãe Bernadette, né, que foi assassinada brutalmente, né. Eu sinto isso porque é uma realidade não só, mas uma realidade dos povos indígenas também. Então, dessas lutas, dessas resistências, das denúncias desses corpos que estão sempre nesse lugar da resistência, mas que nós também estamos nesse lugar da negociação, né? A gente está lá dando ou representando algo nosso sagrado para o outro entender que nós somos essa pessoa, né? A gente é o povo que a gente está ali não desejando o mal, porque o mal é simples. Você não pode julgar o outro e dar raiva para o outro, porque o resultado é só ali. Mas se você dá gratidão, se você dá amor, se você gera um sentimento que a pessoa nunca possa se livrar, né? Então, eu acho que a gente... eu sou grata às pessoas que estão no Museu Nacional, no museu, cuidando das nossas peças, porque são pessoas que abdicam do seu tempo, né, em cuidar de uma peça de 400 anos, de 600 anos, né? A gente tem pessoas, e como é que essas pessoas cuidam desses objetos, e eu vou chegar lá e dizer, você roubou, você maltratou, você é uma pessoa que está cuidando. Eu não posso deixar esse cargo tão pesado para que as pessoas que estão cuidando de algo tão precioso e sagrado para mim. O que é sagrado para mim não pode ter rupturas, não pode ter manchas, né? Não pode ter esse lugar tão terrível. Para mim, o que é sagrado, ele é cuidado com amor e carinho e é transmitido para o outro, e o outro cuide até devolver para os seus próprios donos. Então, eu vejo um manto nesse lugar, porque a gente fizemos uma carta, né? O Cacique Babau assinou essa carta, Mando dos Encantados.
E os encantados ordenou que tirasse uma pessoa, né? Que eu fosse até lá e fazer a escuta do manto que quisesse voltar. Que o manto estava pronto para voltar. E que eu fizesse a escuta e sabesse qual era que estava pronto para voltar. E assim, com a visita do pessoal do Museu Nacional, na pessoa de Renata Valente, a gente escreveu a carta para a Mili, né? Para a responsável, a curadora da época, né? Responsável pela exposição. Prontamente ela me aceitou a minha visita e eles já tinham recebido a nossa carta. E aí o interessante porque as pessoas não entendem, né, o quanto que é importante o tradutor. O tradutor, ele é fundamental desde a viagem dos viajantes, desde agora, quando a gente atravessa o oceano. E as pessoas traduziram a carta lá, mas não traduziram corretamente para a menina. Elas falaram que eu iria escolher qual manto voltasse. E, na verdade, não foi isso que foi estabelecido. Foi estabelecido pelos encantados que eu iria escutá-lo. Escutar qual manto estava pronto para voltar. Então, a nossa carta foi pedido para um manto voltar. E aí, então, essa carta foi mandada, eu fui, participei do workshop, fiz a escuta do manto, e o manto falou que tinha chegado a hora dele regressar e voltar para o seu território. Passou 30 dias chorando, mas... território Tupinambá, aí esse limitado, eu falei, não, gente, território nacional, o território é Tupinambá, o território é indígena, o território Brasil é terra indígena. Sim. O limite, fronteira, que criou foi o outro, não foi nós que criou fronteira pra gente, não. Então, ele vai vir para o Museu Nacional, porque foi o lugar que os encantados achou que era o melhor, o seguro que é importante para dar uma visibilidade para os povos indígenas e fazer essa resistência. Então, desculpa, mas eu acho que essa daí é a resposta, né? Desculpa não ter sido tão sucinta, né? Mas é essa a resposta que eu tenho, né, nesse momento. Célia, é muito bom te ouvir porque você nos ensina a cada minuto. Você nos ensina algo que a gente não teve acesso, né? O que você está dizendo é o que a gente não compreende. É o que a gente nunca estudou, é o que a gente não tem assessor, né? Nos livros de história. Eu não tenho esse acesso na tua perspectiva que agora eu estou enfrentando para ter. Eu não tenho esse acesso porque a mim não foi me contado a história na sua percepção. E é muito bom e eu me sinto uma pessoa extremamente privilegiada por ter você próxima, né? Por Jéssica estar aqui no programa e da gente estar estudando, lendo na sua perspectiva, sendo contada. E isso, para mim, meninas, é a maior importância que tem. Que ter isso tudo na perspectiva de quem tem propriedade, de quem é a comunidade, porque são eles que vão dizer o que é esse manto, o que ele significou e o que ele significa, né? São eles que podem dizer a costura, qual é a pena, por que ele foi usado, quando ele foi usado, como ele foi parar lá, como ele não foi parar, em que circunstância foi parar, e agora para a retomada, que é uma retomada que é uma retomada que até então a gente estava dizendo aqui, que é uma retomada que o Brasil, e por isso que Célia tem um protagonismo muito grande, as comunidades tupinambás nesse movimento, porque até então o Brasil era alheio dessa movimentação. Essa movimentação, ela tem ganhado força agora com a comunidade tupinambá de Olivença, da Serra do Padeiro, mas ela começou há pouco tempo com um fóssil em Santana do Cariri, o Birajara Tapajus, né, que é um fóssil de uma ave, e que esse fóssil foi levado em 1995, né, que muitos desses também fósseis, a gente sabe que alguns são contrabandeados aqui no Brasil, e esses fósseis que foram para lá, né, juntou estudantes como Célia hoje está aí no mestrado de antropologia,
e foram estudantes, antropólogos das universidades do Piauí, do Ceará e de Pernambuco, e que foi a partir disso foram os primeiros movimentos. Mas não é algo que está acontecendo. A Ana Preste esteve aqui no programa, ela comentou que não é algo que está acontecendo apenas no Brasil e que eu acho que é um momento importante depois do colonialismo, né, da que a gente vem, que nos tirou essa propriedade, né? E eu gostei muito quando Célia disse que as pessoas que estão cuidando do manto, as pessoas que ela está tendo essa diplomacia, não tem culpa. E muitas vezes cai sobre nós. Eu já senti muitas culpas do colonialismo, né? Pelo fato de eu ser branca, pelo fato de eu ser descendente de português. Então eu já senti muito. E você hoje está aqui fazendo uma outra história. Né? Exatamente. E eu já fui, às vezes, né, hostilizada em alguns momentos, como o preto também é hostilizado, o branco também é verdade. Hostilizado por levar a carga. E olha a sensibilidade. Que coisa linda da diplomacia, dela tratar esse assunto, né, com tanta delicadeza. Emmanuel Macron, né, não sei se ele teve tanta sensibilidade, mas tudo indica que sim, em 2017 fez um discurso que a partir desse discurso dele, né, ele devolveu uma série de peças do povo africano que também foram retiradas, não vou nem falar em circunstâncias, né, para os museus da França. Então, há alguns discursos aí que fala que vai esvaziar esses museus, mas a gente não pode nem dizer isso, né? Em recente estudo aí que a gente fez para esse programa, sabemos que no Museu Britânico tem 8 milhões de peças. 8 milhões de peças que lá é apresentado. 10%, acho que 80 mil por cento. Tudo estão na reserva. Porque pequena parte que é apresentada no museu, porque o restante está tudo nas reservas. Pois é. Ainda para serem estudadas. Para um dia talvez serem exibidas. Porque tem coisas que eles nem permitem. Quantos anos eu passaria dentro do museu na Inglaterra para visitar 8 milhões de peças? São muitas peças. Eu sonho, Jéssica, Célia, que nós tenhamos aqui no Brasil o Museu dos Nossos Povos. Que maravilha. É maravilhoso. A gente sabe que essa retomada demorou um pouco justamente por conta de difíceis acessos. E assim, Elisa, outra coisa importante é que essa valorização sobre os museus está acontecendo agora, porque há muito tempo os museus não eram vistos dessa maneira, dessa importância histórica e cultural que é necessária, né, ser vista, ser lembrada, ser valorizada em termos financeiros para não ocorrer o que aconteceu com o Museu Nacional a ponto de ser incendiado. Por falta de investimento. Vocês falaram aí, eu lembrei de quando eu fui no Museu da Cruz Vermelha, lá em Geneve. E é incrível, assim, eu me levava foi em relação aos presos, eles fazem diversos objetos e eles botavam diversas amostras, que era da Índia, do Afeganistão, como era o que os presos produziam em cada cultura diferente. E aí eu parei pra pensar, né, e me fez lembrar que aquilo ali tava contando uma história que era de vários países e reunidos em um só lugar e de antepassados, porque fazia muito, muito, muito tempo. Então, a importância também de relação até ao manto, sabe? O que o manto traz, a história que traz, para que quando pessoas, os cidadãos mesmo, cheguem ao museu, eles entendam o significado, porque há um significado. Isso. E Götze, ele fala sobre isso, ele fala que a cultura é a interpretação do real. E o real tá ali para ser estudado. E se a gente não vai conhecer a nossa história passada, a gente nunca vai saber o nosso presente e entender o nosso futuro, né? Esse processo de retomada cultural, né, que hoje está aí sendo também protagonizado pelos nossos povos originários, pela comunidade, pela nação, eu assim melhor dizendo, pela nação. Porque a gente tem que compreender da forma como que Célia está dizendo, pela nação Tupinambá. Por essa nação que é uma sociedade complexa, organizada, né, com governos dirigentes, com cargos, com, não sei se poderia dizer assim, né, com posições decisórias, enfim, né? Com hierarquias, né, que trocavam peças com o chefe de estados, ou seja, que era recebido, que tinha poliglotas entre eles, como Catarina Paraguaçu.
E isso tudo é um direito da gente conhecer. Eu tive agora, recentemente, em Cusco, né? E sabe o que me chamou a atenção lá, meninas? As crianças, a educação do povo peruano, levando as crianças, parece que elas não tem nem menino disperso, não. Eles ficam ali, entrado ali, prestando atenção, anotando em tudo. Tinha alguns com lupa para verificar as peças. Gente, a gente precisa disso. Eu queria crescer conhecendo, agora eles estão lá pesquisando a cultura inca. Eu quero que os meus filhos, meus netos, né? Meu filho já está tudo grande, mas os meus netos cresçam dentro de um museu, conhecendo a história do povo tupinambá, como essa história se deu, como foi realmente, como essas nações viviam aqui de forma organizada, como essa organização, porque lá os incas mostram o rei, a rainha, como eram as posições hierárquicas, como era a indústria, as tecnologias para a produção. Entender tudo isso, tudo, né? Que já tinha uma produção agricultura, já tinha uma produção industrial, numa civilização datando de 1400, 400 anos de Cristo, com toda a tecnologia, toda essa... Você acha que as nossas comunidades indígenas já não tinham uma produção destas aqui? Com toda essa complexidade, com toda essa organização governamental. Governo. E por que as nossas crianças não estão aprendendo a ouvir Jéssica? Sim. Ouvir Célia? Né? É porque também a cultura da oralidade, ela também é muito desvalorizada, né? E é a mais importante. E é a mais importante porque foi por meio da oralidade que construiu, né? Está onde ela está. E nós estamos onde estamos. E rapidinho, Vivi, uma coisa que eu tava, quando ela falou da questão das guerras e tal, me dando a resposta para a minha inquietação, eu vi um texto falando sobre as estratégias de guerra e aí associando a questão do spray de pimenta, que foi inventado pelos povos tupinambás, creiam nós do direito. O spray de pimenta foi uma estratégia de guerra, porque os inimigos, eles vinham pelaquela rota que eles sabiam que só estavam os homens. As mulheres iam pelos mangues e elas criavam elas ferviam uma água, colocavam pimenta dentro. E aí, quando os inimigos vinham pelo mangue, olha que história interessante. Elas jogavam e aí eles ficavam... Tem que ter estratégia de luta, estratégia de negociação. E o protagonismo das mulheres indígenas, né? É verdade. Vamos lá, meninas. Célia, eu não tô vendo a sua imagem mais aqui, mas eu queria te agradecer, assim, imensamente. Você se dispor do seu... Obrigada, Fel. Muito obrigada por tudo. Obrigada pela tua aula de sempre. E a gente sempre vai aqui, está sempre lhe apoiando, vai estar sempre lhe motivando para que você continue firme nessa retomada que é para a sua nação, que é para o seu povo, mas é para o povo brasileiro, para nós conhecermos a nossa história. Por que a gente nasceu aqui, por que nós vivemos onde já tinha uma comunidade, já tinha uma nação. Eu quero saber quem vinha atrás de mim. Né? Sim. Porque eu sou Liz dele, porque André é André, porque Jéssica é a Jéssica, porque Maria Goretti é Maria Goretti e porque que Viviane Leite é Viviane Leite. Isso tudo a gente quer explicações porque está em você a nossa história. Né? Obrigada. Tchau, Zéu. Nós estamos aqui começando um novo quadro. Rafinha, solta esse quadro aí que também fala muito de história. Rafa, dá para você soltar aí o nosso quadro? Bom dia, Paquede, bom dia. Boa tarde, Paquede, boa tarde. E boa noite, Paquede, boa noite. Meninas do Política Sem Mistério, eu vou lhes contar um fato histórico muito interessante que aconteceu exatamente aqui, nessa praça, em 1929. Vamos lá? Aqui, ó, em 1929,
era a delegacia da cidade de Queimadas, sertão da Bahia. Exatamente esse lugar aqui, Lampião, com seu bando, chegou, atacou a cidade, saqueou a cidade e covardemente, depois de ter rendido todos da delegacia, assassinou 7 policiais. Em 1929, esses policiais deixaram suas viúvas, seus filhos, à mercê do Estado. Para vocês terem ideia do que acontecia realmente no Nordeste com o cangaço. Porque a ideia que se tem é que Lampião foi assim o grande herói do povo, o grande herói nordestino, né? O grande herói que lutou a favor do povo. Também tem muita ficção, também muita mentira. E os documentos às vezes não mostram a veracidade dos fatos, né? Então, como sempre, para vocês terem ideia, como a fake news também é antiga no Brasil, né? Porque Lampião não foi esse herói tão divulgado em alguns livros ou em alguns jornais. Ele era um bandido, e um bandido muito perigoso. Ele matava pelo gosto de querer matar, né? E não estamos aqui só também para dizer isso, para dizer se é contra ou a favor de Lampião. É só para mostrar alguns fatos históricos que ocorreram aqui também na cidade de Queimadas, tá? Um beijo grande e até mais. Eu agora vou lhes contar um fato interessantíssimo que aconteceu também aqui, que aconteceu e também aqui em Queimadas, na Bahia. Preste atenção, venham comigo. Você está vendo essa ponte aqui? Você conhece o filme, ou a peça O Pagador de Promessas? Pois é, O Pagador de Promessas, uma peça teatral de Dias Gomes, grande escritor baiano, marido de Janete Claire, grande novelista brasileira, tá? Na minissérie produzida pela Rede Globo, O Pagador de Promessas, essa ponte serviu de cenário para a cena onde José Maier, que interpretava Zé do Burro, veio pagar uma promessa na igreja de Santa Bárbara, em Salvador. As cenas começaram a acontecer lá em Monte Santo e por essas estradas também foram gravadas O Pagador de Promessas. E José Maier passou exatamente nessa ponte onde foi gravada a cena, ele carregando a cruz, e o personagem da Denise, que tomava banho ali, ó, dentro do rio. Pois é, essa ponte é histórica. E em 1986, quando foi gravada O Pagador de Promessas, e em 1988 foi apresentada na Rede Globo de televisão. Foi aqui, Queimadas, sertão da Bahia. Muito bem. Obrigado, cara. Gente, o quadro Hablando com Chay. Você não colocou aí, Rafa, o vídeo de abertura? Dá para você transmitir aí o vídeo do nosso novo Curti. Mas não foi inteiro, mas tudo bem, né, gente? Tá devendo o próximo. Bom, meninas, vocês estão vendo tanto que a gente depende da história. O Brasil enquanto sociedade organizada, né? E eu tô vendo o Jai falar do Pagador de Promessas. Ele teve lá em Queimadas e aquela ponte foi a ponte que foi usada nas filmagens da minissérie. O Pagador de Promessas, né? Eu achei muito interessante ele trazer o Pagador de Promessas, porque ele é um filme premiado. Sim. Né? Foram, acho que 5 premiações internacionais, inclusive a Palma de Ouro do Festival de Cannes. Sim. Que é a maior festival. Né? Então não é obra de Dias Gomes, né? O autor aí baiano. Mas sabe que na hora que eu tava organizando, meninas, esse programa, engraçado que Célia tocou no assunto. Eu lembrei de Mãe Bernadette. Sim. Porque o Pagador de Promessas, ele foi pagar uma promessa porque o burro dele padeceu e porque também o padre da cidade era um padre que lutava, lembra da Dorothy? Sim. Que lutava por terra, por uma reforma agrária. E ele foi assassinado na minissérie por fazendeiros. E esse homem foi pagar promessa. E aí, quando eu estava organizando esse programa, quem veio à cabeça?
Mãe Bernadette, recentemente morta. Tá aí, meninas, a importância de uma obra dessa. Já está lá passando. Quem conhece Queimadas e que lá foi cenário de filme dessa minissérie. Verdade. minissérie. E que não pode se reduzir a isso, né? É uma cidade histórica. Sim. Né? Que tem muito mais conhecimento. Vale a pena, né? Tem muito mais conhecimento, como o próprio Jai trouxe aqui pra gente. Eu fico apaixonada por isso, porque eu acho nós, enquanto pessoas, qualquer pessoa, deve estar acessando esses lugares, não simplesmente por turistar, mas sim por conhecer, se aprofundar, né? A importância desse lugar cultural, dessa ponte, desse centro cultural, de todos esses lugares. Estudar, olhar, analisar, refletir, não só simplesmente tirar uma foto e fazer esse lindo trabalho que Jai está fazendo, de estar mostrando, passando, né? Parabéns, Jai. E contribuindo com a gente. Eu percebo que a gente mesmo prefere às vezes sair pra fora do país para procurar uma cultura, e a cultura tá do nosso lado, da nossa cidade, tá do nosso lado. Cada canto que vamos, sabe, é conhecer mesmo. A cultura não está em tudo. Em todo canto, realmente vai, né? Dar essa valorização. Então, O município de Queimadas ser, né, a ponte. Ele falou que o Zé Maia, que fez o personagem do Zé do Burro, passou ali com a nossa época, né? Eu lembro dessa minissérie Pagador de Aluguéis na Rede Globo. É nossa época. A cena muito, né? Na hora que eu vi a cena, porque eu assisti a cena hoje, na hora que a polícia entra em confronto com ele, porque ele queria entrar dentro da igreja, ele bate com a cruz, e o padre não deixa, diz que aquilo ali é uma promessa profana, porque ele fez a promessa dentro de um terreiro, né? E aí o padre não quis deixar, e gerou aquele conflito, que ele ganhou o apoio popular, e ele acabou ali naquele confronto sendo assassinado. E logo me veio à mente da palavra resistência que Célia mencionou hoje, que ela disse: nós é uma nação que sempre estamos em guerra. Então a gente aprendeu a diplomacia, a gente aprendeu a estratégia, a gente aprendeu a palavra. E quando você tem uma obra dessa, como O Pagador de Promessas, né, tão premiada, e que foi cenário, foi gravada em municípios que pouca gente tem conhecimento. Eu acho isso de uma riqueza e de uma importância tremenda, né? Ele contando a história, aquela casa ali, Lampião esteve lá, assassinou os policiais, né? E essa história sendo contada, olha a importância da gente conhecer. Não tô aqui para dizer se Lampião era ruim ou não ruim, né? Eu estou aqui para dizer a história que tem que ser retratada, dita, e que a gente tem que ter conhecimento, que é a partir dessas histórias que a gente toma decisão. Eu sempre digo que cultura, história, né, são as formas de acesso e que torna a gente pessoas, né, políticas, né? Por isso que o programa tem política de muita... Fala, cuidado, o povo tem medo de falar de política com política partidária, não, mas aqui a gente quer dar acesso a reflexões que torne você um ator político. Mas para você ser um ator político, a gente tem que conhecer de onde viemos. Verdade. Porque nós somos uma composição cultural, uma composição histórica, né? O nosso senso comum é formado de toda essa história que foi debatida aqui. Meninas, muito bom esse programa. Minhas amigas, eu gostaria de terminar esse programa com ato, com ação, porque quarta-feira vai a julgamento o marco temporal no Supremo. Então eu gostaria de todas vocês juntas comigo falassem: demarcação já! Vamos de novo. Demarcação já! Demarcação já! Ao marco temporal, nós queremos a demarcação das nossas comunidades, justamente para a gente ter esse acesso à nossa cultura, as comunidades terem a sua retomada completa. Parafraseando Ricardo Salles, que ele é o diretor do MST, ele falou que
Já que vocês querem que não exista o MST, faça a reforma agrária. Então, entendemos isso, né? Fica assim. Ok. Muito bem, terminada aqui com Vivi, né? Obrigada por essa companhia aqui. E semana que vem a gente tem mais Hablando Chai. E nós convidados com mais uma mensagem histórica, cultural, de mais algum lugarzinho do estado do Bahia, ou também qualquer lugar do mundo. A gente pode passar. Que o Política Sem Mistério é uma política nacional, internacional, né? Enfim, beijo. E até o próximo sábado. Esse programa é produzido, editado por Lisdeile Nobre, Jailton, que participou também dessa produção, apresentado por mim, Andréa Peixoto, Jéssica Tupinambá, que também participou da produção desse episódio, Maria Goretti, Viviane Leite, e aí dirigido por Barbosa e Rafael Gane. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Até o próximo sábado.